Olá a todos os ouvintes, nós estamos em mais um episódio do Samba Jornada. Eu me chamo Thiago e hoje aqui na nossa mesa nós estamos com o Marcos. Olá a todos os ouvintes e vocês, Thiago e Iago. Estamos aqui com o Iago também. Salve família. E com a nossa produção, o Gabriel, a Jennifer e a Joyce. A gente vai falar hoje, dentro desse episódio, sobre o período pós-abolição e o início da migração dos povos negros para a Zona Norte de São Paulo. Marcos, você sabia que em nosso estado, a gente até 1920, a gente ainda tinha cidades com o trabalho escravo ainda muito forte, com a comercialização de pessoas como escravos? Não sabia, Thiago. Quais cidades seriam essas? Essa cidade se chama Campinas. Essa cidade fica do lado de São Paulo e é muito importante a gente ressaltar porque dá esse início também desse povo também migrando para São Paulo e indo para a Zona Norte. Vamos lá então. Iago, você sabia que a migração do povo negro para a periferia de São Paulo é um fenômeno histórico que remonta ao período pós-abolição da escravatura? Sério? E como que isso aconteceu? No início, cara, disso tudo, essa migração era motivada pela busca de trabalho e melhores condições de vida, uma vez que esses não eram escolhidos para trabalhar formalmente. Então, precisam ir aos centros para, assim, tentar vender sua mão de obra de forma barata. Legal. Então, assim, Thiago, é bom também falar uma coisa importante, que após a abolição da escravatura em 1888, a gente viu um processo, assim, de ocupação da população negra, principalmente na Zona Norte, ali entre as margens do rio Tietê e comunidades adjacentes. E a nossa pesquisa, ela se concentra bastante no processo de criação das escolas de samba. E a gente tenta trazer uma análise aí desse processo de migração da população negra para a Zona Norte e o surgimento das escolas de samba na Zona Norte também, porque a maioria das escolas de samba se concentra na Zona Norte. E esse período pós-abolição e início da migração do povo negro para as periferias é esse fenômeno histórico que você mencionou, e assim foram criados os primeiros cortiços nas regiões. E também outra coisa importante é justamente, após a abolição da escravatura, não ter tido nenhum tipo de política pública do governo brasileiro em relação a isso. Então a gente viu a população negra muito marginalizada nas periferias, porque os espaços centrais não tinham locais para eles poderem viver, etc., porque era concentrado majoritariamente pela burguesia. E, Iago, você sabia que a partir do século XX, a população negra começou a desenvolver as escolas de samba na Zona Norte? Sério? Como foi essa história? Cara, foi assim, o samba, ele é uma expressão artística utilizada pela população negra como uma forma de expressão artística, principalmente, de uma cultura que veio, assim, mais da África e utiliza instrumentos, principalmente de batuque, surgiu com batuque, que são instrumentos também africanos. E vale ressaltar, Marcos, que o samba paulista ele teve as primeiras manifestações em São Paulo, só que no interior do estado, em Pirapora de Bom Jesus, em 1908. Isso é muito legal a gente lembrar para começar a introduzir esse nosso assunto e trazer o início dos cordões em São Paulo, certo? A gente pode explicar para todo mundo, né, que o primeiro cordão carnavalesco paulistano foi criado em 1914 e foi criado pelo Dionísio Barbosa. Ele foi chamado de Cordão da Barra Funda. Posteriormente, ele viria a se chamar Camisa Verde e Branco, que é uma escola muito tradicionalíssima dentro do nosso Carnaval de São Paulo. Voltar um pouquinho no assunto anterior, que é o que levou a população negra a se marginalizar indiretamente na Zona Norte, que é justamente a discriminação racial e a falta de oportunidades encontradas nos grandes centros. Isso é uma coisa também que, se a gente for parar para pensar, ao longo de toda a história do Brasil, a questão da terra, ela sempre foi uma questão essencial para a movimentação do povo preto. Isso se relaciona diretamente também com esse movimento de imigração que já foi mencionado do centro para as periferias, né, para o outro lado da margem do Tietê. E aí que aconteceu o surgimento das primeiras escolas de samba, né, quando acontece esse movimento. Tiago,
Você sabe o que seria mais ou menos a especulação imobiliária? Cara, eu não conheço nada disso, cara. Me explica, por favor. Cara, a especulação imobiliária seria mais ou menos como se as grandes elites garantissem o controle de uma terra e, através de uma força econômica, expulsassem as pessoas que vivem naquela terra, garantindo maior valor. Isso é o que fez diretamente com que os povos pretos fossem expulsos. Porque até 1920, mais ou menos, boa parte dessa galera vivia ali no centro, nos cortiços, que o Marcos tinha mencionado anteriormente. Depois desse movimento de especulação e de maior investimento da burguesia no centro, essa galera é expulsa para o outro lado da margem do Tietê, e ali, um pouco mais isolado, no meio periférico e afastado da centralidade, eles começam a se voltar mais para si e a buscar inspirações maiores da cultura preta. Mas, Iago, eu tenho uma dúvida. Eu queria entender como foi esse processo da população preta ter ido para a Zona Norte. Por que não foram para outras zonas? Não sei, Zona Sul, Zona Oeste ou Zona Leste? Porque na proximidade da região central ali da cidade, uma parte que ainda estava sendo pouco explorada era a região norte, porque durante boa parte da história da cidade de São Paulo, o Rio Tietê sempre foi uma barreira a ser transposta. E aí, com as primeiras pontes, existe a possibilidade de se atravessar aquele caminho e chegar até a outra margem. Sim, e de que forma a burguesia expulsou a população preta dos grandes centros? Foi através da aquisição de terras e da grande pressão imobiliária para que essas pessoas saíssem de lá, uma vez que elas não iam ter mais meios de garantir a subsistência e arcar com o custo de vida naquele lugar. Legal, legal. Vale a pena a gente ressaltar também que tem um trabalho incrível de um professor nosso aqui da Fapcom que mostra bastante isso, que é o professor Renato. A gente vai deixar também um pouco desse trabalho dele dentro do nosso podcast, pedindo o link para ele e colocando para vocês darem uma olhada nesse trabalho. Beleza? A gente pode citar as principais escolas de samba que nós estudamos para a realização do nosso trabalho. A gente começa com a Lava Pés, que ela começou com o nome Sociedade Recreativa Beneficente e Esportivas Lava Pés Pirata Negro, e é popularmente conhecida justamente como Lava Pés. Ela é a escola de samba mais antiga. Ela foi fundada em 9 de fevereiro de 1937 na região do Glicério, por Madrinha Eunice, Chico Pinga e Zé da Caixa. Suas cores são o vermelho e o branco, suas cores oficiais. Embora tenham começado com o amarelo e preto, e já venceu o grupo especial do carnaval 7 vezes. Então aí a gente tem uma grande importância da Lava Pés dentro da nossa história. Marcos, você sabia que essa escola de samba ela é localizada no bairro da Liberdade? Não sabia, não tinha esse conhecimento. Na Zona Sul de São Paulo, teve participação decisiva na oficialização do Carnaval Paulistano e teve a primeira comissão de frente feminina de São Paulo. Muitos sambistas famosos desfilaram na Lava Pés e depois saíram para as outras escolas de samba, como o Carlão da Peruche, que ele foi o criador da Unidos do Peruche. E a gente continua conversando um pouco sobre isso, que tem pessoas muito importantes dentro da Lava Pés também. O José Jambu Filho, presidente da Vai Vai, Germano Matias, intérprete do samba paulista e Inocêncio Mulata, que refundou a Camisa Verde e Branco, certo? Então eles saíram de outras escolas de samba e criaram a Camisa Verde e Branco, que é a próxima que a gente começa a introduzir. Iago, a escola de samba Camisa Verde e Branco foi fundada em 4 de setembro de 53. Você sabia que foi por uma pessoa chamada Inocêncio Tobias? Nossa, não sabia disso, Thiago. Fala mais. Mais popularmente conhecido como O Mulata, a fim de organizar o grupo antigo carnavalesco da Barra Funda. O grupo carnavalesco da Barra Funda foi o primeiro cordão carnavalesco, como a gente tinha lembrado. E ele, liderado pelo Dionísio Barbosa, que foi o primeiro ali que deu essa introdução. Ele foi fundado, sabe aonde? Na região do Largo da Banana. Região onde atualmente a gente encontra o Memorial da América Latina. Ele ficava perto de uma importante linha férrea, a linha férrea Sorocabana. O local, você sabia, Marcos, que era onde os negros se reuniam para vender as bananas que ganhavam como parte do pagamento pelos carregamentos que eles realizavam? Não sabia.
Então, a gente já começa a dar essa introdução maior e a gente já começa a dar essa estrutura até para aquela questão da nossa pergunta sobre como eles se mantinham, né? Como os negros se mantinham e como eles saíram e foram expulsos. Eles vendiam artefatos, eles vendiam artesanatos, vendiam os produtos que eles ganhavam com o carregamento. Cara, Thiago, achei legal que você citou a Unidos do Peruche, porque ela é a primeira escola de samba na Zona Norte, né? E a consolidação da presença preta na Zona Norte, ela remonta aí às décadas aí de 1940, 1950, com famílias pretas que vinham de Minas Gerais, do interior paulista e de outros bairros centrais da cidade, como Barra Funda, Bexiga, Lava Pés e Santa Cecília, que foi alguns que você acabou citando também. Então, nesse sentido, é possível compreender aí o Parque Peruche como um território preto não só pela presença expressiva da população, mas também pelo desenvolvimento da cultura do samba que ocorreu naquela região. E uma coisa muito legal de se falar é que o Parque Peruche, ele é uma região ali que naquela época tinha muitas coisas que serviam como identidade para a cultura preta. Então, ali naquele contexto, você tem a Escola de Samba Unidos do Peruche, o Terreiro Ileia Miyosum Muiwa, que também estava presente naquele território desde a fundação. E um lance muito da hora de se pensar é que, justamente por uma ideia de coletividade e de garantir uma forma de existência para aquele povo que já estava afastado da centralidade e foi meio que jogado para a periferia, foi que o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos do Peruche sempre foi um lance muito mais voltado para a coletividade. Sempre foi uma forma recreativa de garantir apoio mútuo para aquelas pessoas da região, né? Dando início aí à nossa finalização e conclusão, é importante citar que, assim, sem esse processo de imigração do povo preto para as periferias da Zona Norte, assim, hoje em dia a gente possivelmente não teria o samba, porque o samba ele surge como uma expressão cultural de resistência nos séculos seguintes à abolição da escravidão. Bom, foi esse o nosso episódio. Nós agradecemos todos que escutaram. Um abraço a todos. Um abraço a todos, até logo. Um abraço a todos, até o próximo episódio e agradecer mais uma vez a todos os ouvintes. Muito obrigado, um abraço.